Sejam bem-vindos a mais um episódio do Levemente. E o tema de hoje falaremos de ansiedade. Você conhece alguém que é ansioso? Ou você é ansioso? Hoje daremos algumas dicas de como controlar a ansiedade, técnicas de respiração e vamos falar um pouquinho do que é esse mundo que estamos vivendo hoje, esse mundo VUCA ou mundo BUNNY que a gente fala tanto. Você já ouviu falar do termo VUCA? O que é VUCA? Nós hoje em dia chamamos esse mundo que vivemos de mundo VUCA. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil de velocidade das informações. É tudo muito rápido, é tudo para ontem. Os nossos filhos já nascem antenados no celular, conhecem, como fazer para ir entrar no YouTube, jogar joguinhos, é tudo muito rápido. Temos dificuldade de prever o que vai acontecer. Incerto em todos os sentidos. Hoje é de um jeito, amanhã já é de outro, ou às vezes no mesmo dia, E ainda complexo por muitos fatores. E ambíguo, ou seja, de caráter confuso. Mas, a partir deste ano, foi falado pelos antropólogos que o nosso mundo passou a se chamar de BUNNY. Então, do mundo VUCA, ele passa para um mundo BUNNY ou FUNNY, conforme a literatura. Esse mundo ele é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Diferente do VUCA, o BUNNY indica que o mundo não é só volátil, incerto, complexo e imprevisível, mas sim caótico. Você já deve ter ouvido esse termo. Imprevisível e incompreensível. Ou seja, nossa sociedade já está determinando que as nossas pessoas sejam ansiosas. E aí, Lu, o que fazer para não ser ansioso? Esse mundo ansioso está sempre à espera de algo. A hiperconectividade e a quantidade de informações estão diretamente relacionadas à ansiedade. As pessoas estão ficando mais tempo nos seus celulares, nos seus tablets, por exemplo, esperando sempre por uma atualização de notícias, sendo que entre elas há fake news, elaboradas com más intenções. E vimos muito isso na pandemia, muitas notícias falsas. Em resumo, há uma série de fatores que está contribuindo para que o nosso mundo seja cada vez mais ansioso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade afetam mais de 18 milhões de pessoas no Brasil e é a doença mais comum no nosso país. A grande maioria de nós acredita que vive ansiosa. Por quê? Por causa dos nossos desafios diários, as nossas metas que temos que cumprir, os nossos problemas, são contas para pagar, são filhos, é marido, é escola, é problema no relacionamento conjugal, é problema com os filhos, são serviços, doenças, são pessoas que nos julgam e nos criticam a todo momento. Tem pessoas que vivem mais no passado, outras no futuro e esquecem de viver no presente. Mas sabe, a causa real de tudo isso que nós estamos vivendo, ela se chama incredulidade. É a falta de crer. Crer em quê? Crer no quê? Esta é uma pergunta que te cabe uma boa reflexão. No que você está crendo nos dias atuais? Nós resolvemos os nossos problemas compartilhando. Os nossos sonhos, nós estamos compartilhando com quem? Nossas fraquezas, para quem nós estamos contando? Nossa falta de fé, optamos em acreditar nas pessoas, em contar para as pessoas, em pedir conselhos para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós queremos o tempo todo agradar pessoas, ter o aval de pessoas, ser amada por pessoas e esquecemos de nos agradar, de nos preocupar conosco mesma, Lembrar que nós somos amadas e amados. De quem? Primeiramente de nós mesmos. Os próprios mandamentos da Bíblia falam: amai a Deus como a ti mesmo. Então, como que eu posso amar o outro se eu não me amo? Como que eu vou desabafar com o outro se eu não consigo nem resolver os meus próprios problemas?
A ansiedade, ela é inútil. Ela não ajuda a resolver os nossos problemas. Pelo contrário, ela aumenta os nossos problemas e ela cria muito mais expectativas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Amanhã te convidam para almoçar fora. O que você faz? Você já começa a viver o futuro. Ai, eu vou almoçar, deixa eu ver aonde que vão me levar, talvez vai me levar ali, talvez vai me levar acolá, mas com que roupa eu vou? Quem será que vai estar lá? Ou seja, você já começa a viver no futuro. Tá arrumando a tua roupa, tá já esquematizando a sua maquiagem. E aí? Para que tudo isso? Apenas viva. Viva um dia após o outro. Porque você pode criar toda uma expectativa e aí você sofre duplamente, porque você criou a expectativa, imaginou um cenário, chegou lá, era outro cenário totalmente diferente e sofreu tudo de novo. Então, a ansiedade realmente ela é inútil, né? Sendo assim, você conhece a sua identidade? A identidade ela é um conjunto de características próprias e exclusivas que só é sua. Você é um ser único. Você sabe quem você é? Ou você é o espelho de alguém? Ou ainda, você usa de muletas emocionais para se autoafirmar? Ah, eu sou dessa maneira por culpa dos meus pais, minha criação, meus traumas, minhas feridas, porque sempre me falaram que eu era assim. Ai, todo mundo fala que eu sou muito gorda, que eu sou muito magra. Eu me preocupo porque a juventude de hoje em dia, ela está buscando muitos referenciais. E não sou contra ter referenciais, é bom a gente ter referências, mas não é saudável a gente tentar ser esta referência. Você não precisa ser igual uma top model, ela é paga e ela vive para aquilo, então ela tem que ser magra, ela tem que ser alta, é um padrão de beleza diferente. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Para que criar mais ansiedade ainda? Como eu falei, esse mundo já está tão caótico, por que eu tenho que criar o caos dentro de mim mesma? E não busque no outro o que está dentro de você. A gente tem uma tendência de olhar o outro e querer espelhar o outro. Não precisa. Você é linda, você é bela da sua maneira. Então comece a entender quem é você. Onde que está esse conjunto de características suas que formam a sua identidade? É importante você saber quem você é. Se você sabe quem você é, o que o outro te fala não vai doer tanto. Por que você acaba sendo muitas vezes escravo da opinião alheia? Da crítica do outro? Quantas vezes o que o outro fala fica martelando na nossa cabeça? Se você se conhece, se você sabe quem é, se você tem a sua identidade muito clara, isso não vai ficar martelando na sua cabeça. Mas para isso você tem que saber quem você é. Conhecendo a sua identidade, é importante você conhecer o seu propósito, o seu objetivo de vida. Né? O que você quer para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal, aonde você se vê daqui a 1 ano, onde você se vê daqui a 5 anos. Tem pessoas que não sabem o que vão fazer, não sabem o que querem da vida e aceitam qualquer coisa da vida. E ainda cantam que nem Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu digo para você que existe um caminho, existe um propósito e um objetivo na sua vida. Você precisa se encontrar. Você se encontrando, a ansiedade que existe dentro de você, ela tende a diminuir, né? Então a gente precisa deixar muito claro os nossos objetivos, sermos organizados para cumprir o nosso propósito. Então aprenda a ter um dia de paz organizado, planejado, com objetivos claros. Muita atividade não significa produtividade. Procrastinar significa ansiedade. É a harmonia que deve prevalecer na sua vida. Você precisa saber o que você quer realizar e se organizar para isso. Tenha prioridades na sua vida. A organização tem que estar na minha mente, no meu espírito e no meu coração. Por que as pessoas querem te desviar do seu objetivo, do seu propósito? Porque muita gente fala isso, o outro me desviou, porque o outro... Será que não é você que está desviando do seu propósito e do seu objetivo pessoal, profissional?
Quando nós deixamos o outro invadir a nossa vida, talvez é porque muitas coisas não estejam claras. E quando não está claro, gera ansiedade. Seguem algumas dicas para você controlar a sua ansiedade. Procure organizar a sua rotina diariamente. E invista no autoconhecimento. Procure entender de onde vêm os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aprenda e controle sua própria respiração. No final eu vou ensinar uma técnica de respiração que te ajuda a baixar a ansiedade e para quem tem dificuldade com sono também é uma técnica bastante utilizada. Desconfie de seus pensamentos negativos. Por que muitas vezes nós nos boicotamos? Nós queremos tanto algo, mas nós nos boicotamos. Quer um exemplo? Quer emagrecer, né? A maioria das mulheres hoje em dia, dos homens também querem ter um corpo saudável, sarado. E aí marca, a partir de tal dia eu começo. A primeira semana você vai empolgado. E a partir da segunda semana, você começa a se boicotar. Ah, mas tá difícil, me deu uma dor, me deu um incômodo, e você vai se boicotando. Não exija tanto de si mesmo. A vida já exige tanto de nós, por que nós temos que nos exigir mais ainda? Não esqueça das atividades físicas, é importante ter algo para cansar o corpo, para que a mente também esteja cansada. Encontre um hobby, uma atividade que seja prazerosa para você. Valorize os afetos e afaste-se de quem faz mal para você. Valorize quem está no teu dia a dia, ao teu lado. Aquela pessoa que te dá bom dia, boa tarde, boa noite, que te preocupa, te passa uma mensagem para perguntar como você está, quando está sabendo que você está gripada. Valorize isso. E afaste de quem faz mal para você. Jamais negligencie o seu sono. Nesse mundo que nós estamos, existe uma tendência de a gente querer aproveitar o dia no máximo possível, olhar notícias antes de dormir. Só que aí a gente está deixando o nosso sono como um segundo plano. E o sono ele é muito importante para uma vida saudável, né? Então é importante você colocar o seu sono em dia. Organize as suas horas de sono. Deixe o seu quarto confortável, de preferência escuro e silencioso para que você possa dormir. Procure um psicólogo ou um psiquiatra. Amigos são excelentes, mas eles não vão te dar o direcionamento correto. Então procure um profissional da saúde. E é possível controlar a ansiedade? Sim, é possível. Não se desespere. O controle da ansiedade ele é possível através da mudança de pequenos hábitos que, somados, resultam num benefício muito maior para a sua saúde física e emocional. Mas há casos, no entanto, que precisa um psiquiatra entrar, ser requerido uma consulta com ele, para quê? Para que entre com medicamento. O que é a ansiedade? Sempre que nós estamos tensos ou sob pressão, a ansiedade vem. Já percebeu que quando, por exemplo, você tem uma reunião, um compromisso muito importante no dia seguinte, na parte da manhã, que você não consegue dormir aquela noite, por mais que você coloque o relógio para despertar com um tempo bem bacana antes para você não se atrasar do seu compromisso, quando você menos espera, 5 horas da manhã você está acordado, 6 horas da manhã você acorda, 7 horas da manhã você acorda e o teu compromisso é às 9. Pois é. Nós ficamos com a nossa respiração e batimentos cardíacos acelerados. Os pelos ficam tudo eriçados. Isso é o estado de alerta. Como se tivéssemos de fugir a qualquer momento. É uma sensação que é fruto dos nossos ancestrais, que realmente tinham que correr do perigo. No entanto, hoje em dia, nossa ansiedade é desencadeada por muitos fatores psicológicos, não tendo por onde escoar essa energia, e então nós ficamos tensos, paralisados e não sabemos o que fazer. Se isso acontece poucas vezes e não te traz sofrimento emocional constante, tudo bem, é normal você conseguir encarar, mas quando ela fica muito frequente e prejudica a sua rotina, aí sim tome cuidado, porque nós podemos estar falando de um transtorno de ansiedade.
ou um outro sintoma de transtorno mental, como depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, entre outros. Chegou a hora de conhecer uma técnica de respiração diafragmática para que você possa utilizar no seu dia a dia e assim diminuir um pouco esses sintomas que eu comentei com você. Respiração acelerada, batimento cardíaco acelerado. O que você faz? Se você puder deitar, é o melhor dos cenários. Deitado na cama, né? Você vai ficar mais relaxado e com isso a respiração sai mais adequada. Vamos fazer de conta que você saiu de uma reunião estressadíssima. O que fazer? Como que você vai fazer essa respiração? Você vai colocar sua mão, ó, bem no encontro das suas costelas, bem aqui no meio tem, parece que um buraquinho. Coloque sua mão aqui no diafragma e você vai fazer a respiração sem deixar que os seus ombros subam. Não vai fazer... Não, isso não. Você vai fazer com que você se acalme. Então você vai colocar a mão aqui e você vai simplesmente inspirar e respirar. Então, ó. Sem deixar que os seus ombros fiquem subindo. Quanto mais lentamente você vai fazendo esta respiração, você vai se acalmando. E isso faz com que a sua respiração volte ao normal, que o seu batimento cardíaco volte ao normal e quando você menos perceber, você vai estar calma novamente. Se você está fazendo isso na cama, porque você está com falta de sono, comece também a fechar os seus olhos e pensar em coisas boas ou em lugares que te acalmam. Por exemplo, eu gosto muito de praia, então eu fecho os meus olhos e tento lembrar do barulho que a onda do mar faz, tento lembrar daquele final de tarde maravilhoso, bem calmo, sozinha na frente do mar e vou fazendo a respiração. Quando eu percebo, eu já dormi, né? Já acordei no outro dia, muito bem. Então tente fazer essa respiração em casa, na sua atividade, percebeu que você está ansioso, está num nível de estresse um pouco maior, tente fazer essa respiração. E aí, coloque em prática e depois me conta se deu certo ou não. Espero que você tenha gostado e nos vemos em outro Levemente.